E aí galera, tudo bem? Como vai? Aqui é o professor Carlos. Estamos aqui hoje na aula de Geografia. Nosso tema é globalização, tudo bem? Acho que vocês já ouviram falar. E não se esqueçam, né? Não podemos esquecer dos cuidados, né? Com a pandemia que está acontecendo. Nós estamos usando máscara, o pessoal aqui está todo mundo se protegendo e você aí na sua casa se cuida. Estamos aqui por vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá, simbora! Hoje a aula é globalização. Eu gostaria de iniciar o tema com uma citação de Milton Santos. Grande Milton Santos afirmava que a globalização é a unificação do planeta Terra, da Terra, num único mundo, constituindo uma nova fase da história do homem. Ou seja, o que é essa globalização? O que é essa unificação do planeta, né? Essa mundialização que o próprio Milton Santos falava, essa internacionalização. Ou seja, quando fala de globalização eu lembro do quê? Eu lembro do meu celular, da minha câmera, do meu tênis, a marca de outro. Mas será que a gente está vendo todos os benefícios, todos os malefícios e tal? Mas antes de começar a falar dos malefícios, benefícios e tal, como ela é vista, como ela é enxergada, vamos falar um pouquinho sobre as fases que constituem esse processo de unificação do planeta, como diria Milton Santos, essa internacionalização, tudo bem? Então vamos lá. Claro que não há um consenso geral sobre essas fases e tal, mas aqui nós trataremos das fases da globalização como a primeira fase no século XV, a partir das grandes navegações, tudo bem? Então, mas espera aí, professor, o senhor está falando do século XV, grandes navegações, então o capitalismo comercial começa aí. Exatamente. A globalização aqui, nesse nosso ver, a globalização ela começa com as grandes navegações. Então, elas falam, mas espera aí, e o capitalismo? Sim, então não podemos esquecer que a globalização é uma grande questão do próprio capitalismo. Ela traz muito, ela é o próprio capitalismo em ação, tudo bem? Então vamos lá. Então é do século XV até a Revolução Industrial. Por que até a Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial, ela modifica o terreno, ou seja, ela modifica o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, a partir desse momento da Revolução Industrial, ele é modificado, ele é alterado, tudo bem? E muda os modos de produzir, os modos de se comercializar, os veículos, os meios de transporte, os meios de comunicação, de informação, tudo bem? Depois nós temos a segunda fase, que vai da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Espera aí, o que mudou aí? Então, ao longo do tempo, vai evoluindo, a Revolução Industrial vai acontecendo. Não podemos esquecer que esse período de Segunda Guerra é um período ainda que nós tínhamos muitas colônias, em especial na África, tudo bem? É um período que ainda nós tínhamos colônias, tá ok? Então, o mundo está mudando, o espaço está sendo transformado, as relações políticas e econômicas e sociais, claro, elas estão sendo mudadas. Depois nós temos a terceira fase. Qual que é a terceira fase? É da Segunda Guerra Mundial até 1989. O que acontece em 1989 que marca, né, este período de fato? É que em 1989 cai o Muro de Berlim. Então é um grande marco na história. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, né?
para umas próximas aulas a gente tratar aí, é interessante. A Guerra Fria mudou a questão geopolítica do mundo. Aqui nesse período nós não tínhamos só os capitalistas, né? Aqui nós tínhamos uma outra perspectiva político-socioeconômica, que era o socialismo. Se você dá uma analisada, uma olhada por aí, nós vamos ver que nesta época da Guerra Fria fizeram muitos filmes como propaganda para dizer que o capitalismo era melhor que o socialismo. Tudo bem? Se liga lá, dá uma assistida em alguns vídeos aí, como Rambo, entre outros aí desta época da Guerra Fria, que falava sobre essa questão, 007, entre outros filmes aí. Uma boa dica nesse momento aí, tá bom? Nós temos a quarta fase, que é a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Então, é o momento em que estamos vivendo, o momento atual, onde nós temos uma nova ordem mundial. Por que nova ordem mundial? Porque antes aqui eram duas potências econômicas comandando o mundo, fazendo, acontecendo, e aqui acaba o regime e agora nós temos só o único regime sociopolítico econômico, que é o capitalismo. Por isso que alguns autores consideram que a própria globalização ela começa aqui, tudo bem? Mas nós consideramos que os autores que nós trazemos aqui, mas nós temos que trazer as duas perspectivas. Nós consideramos aqui essas quatro fases, tudo bem? Vamos lá? Vivemos num mundo confuso, totalmente confuso e confusamente percebido. Havia nisto um paradoxo pedindo uma explicação. Olha lá, em seu livro, Milton Santos, ele fala da globalização por conta desse processo, ele ser um processo que muda, que altera, que transforma a vida das pessoas, positivamente, negativamente e tal. O que acontece? Nós vamos ver ao longo das nossas explicações, e vocês com certeza já estudaram sobre isso, mas vamos ver aqui, ó. Ele apresentava 3 mundos em um só. O mundo como fábula, né? A globalização como uma fábula, né? É ótimo, maravilhoso, ela traz a geração de emprego, máquinas, tecnologia, informações, satélites, maravilhoso, como apresentam, colocam numa bandeja a globalização, é maravilhoso, tá? Troca de mercadorias, pessoas, tal. Mas aí Milton Santos é interessante no seu livro Por uma Outra Globalização, citado aqui, ele cita ele dá essas 3 perspectivas para a gente: a globalização como fábula, a globalização como perversidade, ou seja, o capitalismo voraz, o capitalismo que consome, que as tecnologias evoluem e acontece o quê? Acaba com o emprego, muitas vezes a máquina substitui o homem, o capitalismo em sua voracidade ou sua perversidade, aqui, como o próprio Milton Santos diz, ele vai e vai mudando o espaço, a configuração do espaço geográfico, onde vai alterar, vai retirar, vai poluir, vai retirar o local das pessoas, né? Vai mudar muito a vida das pessoas como perversidade, tudo bem? Como uma coisa que não é tão boa. Ele apresenta primeiro ela como fábula, como apresentam pra gente, depois como perversidade, mas ele faz como um bom autor que ele coloca que ela pode ser diferente, uma outra globalização. Qual outra globalização? Aquela globalização que é sustentável, que considera a cultura do outro, não acontece a aculturação,
respeita o espaço geográfico, porque muitas vezes o espaço ele é transformado para se colocar uma empresa multinacional ou transnacional, transforma aquele espaço, acontece tudo lá, tal, modifica-se tudo, e o que acontece? As pessoas muitas vezes ficam à mercê desse processo. Nós temos técnica, tecnologia e cada vez mais, né, a evolução dos meios técnicos científicos, né, a aplicação do conhecimento científico, como, né, as habilidades que eram empregadas numa simples tarefa, hoje a tecnologia presente, tudo bem? Porque o advindo da globalização trouxe muita tecnologia ou a evolução delas, tudo bem? Nós temos também a evolução dos meios de transporte, não podemos esquecer, tudo bem? E a era agora é a era das redes. Ah, mas espera aí, aumentou ou diminuiu o tamanho do mundo, né? Então nós podemos enxergar aqui o seguinte: o mundo ele não diminuiu, ele manteve-se o tamanho. O que aconteceu foi que reduziu o tempo, né? Poderemos usar aqui como exemplo esta imagem aqui, mas poderemos usar também aquela imagem de David Harvey, onde o mundo, cada vez o mundo vai diminuindo, ele está grandão e ele vai diminuindo, por quê? Através dos meios de transporte, comunicação, o mundo ele vai reduzindo o seu tamanho, né? Mas não reduzindo de fato, mas porque hoje as informações, assim como até uma rápida mensagem de WhatsApp, passa de um continente a outro em questão de segundos, tudo bem? Então, o mundo não aumentou, o que diminuiu foram o tempo, tudo bem? Então, alguns autores vão colocar até mesmo entre aspas que o mundo diminuiu, mas de fato ele não diminui, mas diminui o tempo em que você, né, chega a informação, os aviões de passageiro cada vez mais rápido, os transportes, né, muito mais rápido. Muita gente fala dessa tal de aldeia global, processo tecnológico reduzindo todo o planeta como uma aldeia global. Claro, seria interessante a gente olhar e ver, né, todos em uma aldeia global, um mundo só, tal, mas a gente vê que para ser uma aldeia global não poderia haver essas disparidades. Alguns são mais beneficiados que outros, em especial os países desenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos vão ficar mais com a questão da produção, a questão da poluição, vão perder o seu espaço e tal, tá? Então essa questão de aldeia global, muitas vezes as pessoas chamam de aldeia global, só que na realidade por conta dessa proximidade, né? Essa proximidade que tem acontecido nos meios de transporte, comunicação aqui, como está na nossa tela aqui, tá ok? O meio é a mensagem mais importante do que o conteúdo, tudo bem? Ou seja, a mensagem, né, tem que chegar muito mais rápido, independente de como ela vai, tudo bem? Então, hoje em dia nós temos a informação na palma de nossas mãos, né? Tudo bem? Olha lá, as transnacionais ou multinacionais, o que são essas empresas, tudo bem? Olha lá, a Nokia, a Heineken, McDonald's, quem nunca comeu um Mac aí, a Coca-Cola, um Starbucks, entre outras, Samsung, IBM, são empresas, a BMW, como nós estudamos na apostila, tudo bem? As multinacionais ou transnacionais são empresas que têm suas sedes em outros países, geralmente sede em países desenvolvidos, ou seja, eles mandam as suas fábricas nos territórios dos países subdesenvolvidos para a produção, né, de seus produtos e ficando no seu país de origem somente o prédio que vai administrar todo
o capital, todo o dinheiro, todo o lucro. Então, nesse processo aqui, nós temos uma nova divisão internacional do trabalho. Agora vamos lá, nós temos uma nova divisão do trabalho. O que é essa nova DIT? Né? Os países desenvolvidos ficam com o lucro, mandam suas empresas para os países subdesenvolvidos, melhor dizendo, as suas fábricas. E os países subdesenvolvidos? Se contentam a geração de emprego, a geração de renda, mas os grandes cargos, a autarquia, né, dessas fábricas vão ficar geralmente com as pessoas enviadas pelos países desenvolvidos. Então nós temos uma divisão internacional do trabalho, nova divisão do trabalho, onde os países desenvolvidos ficarão com os lucros e os países subdesenvolvidos com a produção. Tudo bem? Diga-se de passagem, o México sabe muito bem o que é isso, o Brasil sabe muito bem o que é isso, né? O Brasil tem muitas empresas internacionais aí, a gente pode chamar de transnacionais, porque multinacionais são empresas que estão em várias partes do mundo. O certo seria, o melhor uso da palavra seria transnacionais, tudo bem? Então aqui no Brasil nós temos a Toyota, a General Motors, que fazem todo esse processo, tudo bem? Entre os Estados Unidos e o México nós temos as empresas maquiladoras, mas fica por uma próxima oportunidade, tudo bem? Rede, hoje em dia nós estamos ligados como se fosse uma rede, tudo bem? Olha lá, podemos definir esse sistema de fluxo a partir de duas dimensões. Então, nós aprendemos nas aulas que nós estamos ligados em rede de transportes, rede de comunicação, rede de informação, fluxo de capital, tal, tudo bem? Vamos ver qual. Refere-se à sua forma, à materialidade, toda a infraestrutura, o meio técnico, tudo bem? Olha lá. E trata-se de seu conteúdo, de sua essência, assim a rede é também social financeira, o meio tecnológico, tudo bem? Conhecemos muito bem o meio técnico, que são as técnicas empregadas, e o meio tecnológico, tudo bem? O conteúdo, um é a forma de se fazer e o outro é o próprio conteúdo, tudo bem? Palpável e que a gente pode utilizar. Em relação à atual globalização do capitalismo, podemos dizer, olha lá novamente lá, estão vendo? Temos aquelas empresas lá que a gente acabou de ver, que a gente consome seus produtos. A cultura é um elemento diferenciador entre os povos, mas sofre influência ou não? Sofremos a influência da globalização na aculturação. Essas marcas fazem com que a gente consuma cada vez mais e mude a nossa cultura, não valorizando aquilo que é nosso, valorizando aquilo que é dos outros países, acabando distanciar a nossa pessoa, as nossas famílias e tal, da nossa cultura, a cultura popular, a cultura mais próxima, tudo bem? Olha lá o tempo cronológico. A distância é redimensionada com o meio técnico, científico e informacional, ou seja, aquilo que a gente estava falando, o tempo diminuiu por conta do meio técnico, científico e informacional. Mudou o modo com que nós fazemos as compras, levamos as informações rapidamente, pessoas vão, pessoas vêm, informações vão, informações vêm, tudo bem? É isso aí, galera, isso aí foi um pouquinho da globalização. Claro que para você se aprofundar, você vai ler mais um pouco, pesquisar mais um pouco, mas é isso aí, se cuida, tá bom? Assista esse vídeo, dá um joinha, compartilha aí no canal da Prefeitura, tudo bem? E é como eu sempre digo aos meus alunos, se liga na Geoide. Valeu!